Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Duna Parte 2, que está disponível no serviço de streaming da Max. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Antes de falar a respeito de Duna Parte 2, eu acho que é importante esclarecer que eu não tenho nenhuma base de conhecimento a respeito da obra literária do Frank Herbert. Então, o meu interesse por conta de Duna, desde o primeiro filme, é pura e exclusivamente pelo envolvimento do diretor Denis Villeneuve, que é um diretor que eu admiro muito por conta de excelentes produções que ele comandou, como Incêndios, Blade Runner 2049, Os Suspeitos e principalmente A Chegada. Dito isto, eu gostei bastante de Duna, muito mais pela construção do universo do que propriamente pela jornada do herói ou pela narrativa política, mas é um filme muito competente, claramente um filme introdutório, e até seria inconcebível que essa segunda parte não existisse. E felizmente, essa segunda parte entrega e executa tudo o que ficou mais na promessa do primeiro filme. Inclusive, para mim, faz todo sentido que esse filme Duna seja visto como um filme só, dividido em duas partes. A partir dos eventos do primeiro filme, o jovem Paul Atreides, interpretado pelo Timothée Chalamet, abandona sua vida regressa repleta de privilégios e passa a integrar um grupo de humanos da raça Fremen, que resistem contra as forças opressoras enquanto são caçados como vermes pelo exército do Barão Vladimir Harkonnen, interpretado pelo Stellan Skarsgård, que tem um interesse pelo controle de uma especiaria rara que existe apenas no deserto de Arrakis, habitada pelos rebeldes. Apoiados pela profecia da chegada de um Messias, que será a salvação da raça humana, os Fremens se dividem entre aqueles que acreditam que Paul é o escolhido, como o líder Stilgar, interpretado pelo Javier Bardem, enquanto outros desconfiam que ele é um traidor, um espião do barão, por pura descrença. Sendo acompanhado nessa jornada pela sua obstinada mãe Jessica, interpretada pela Rebecca Ferguson, que também exercerá um importante papel dentro dessa profecia, e contando com a confiança e a cumplicidade cada vez maior por parte da guerreira Shani, interpretada pela Zendaya, Paul precisará se preparar para lutar pelo seu povo contra os inimigos cada vez mais insanos e perigosos, enviados pelo Barão, enquanto busca o entendimento se é de fato o homem digno das promessas feitas pela mitologia desse universo. Outra coisa que eu acredito que seja importante de ser dita é que eu não revi o primeiro Duna antes de ver Duna Parte 2. Então eu tive uma dificuldade inicial de me reconectar com aquele universo e com os personagens, além de lembrar de todos os acontecimentos em detalhes que ocorreram na narrativa do primeiro filme. Então, mais uma vez, esses 2 filmes do Denis Villeneuve funcionam melhor se forem vistos como um só. E essa segunda parte, a partir do momento que se sustenta pelos seus próprios acontecimentos, a narrativa decola de uma maneira crescente e empolgante, justamente para acompanhar todo esse processo de autoaceitação, de testes e de treinamento do Paul como uma longa preparação para o clímax, para a aceitação e o cumprimento do seu destino. A base de sustentação do texto de Duna é muito consistente, até por conta dessa alegoria que é referente à Bíblia, que é muito evidente, mas muito mais do que a metáfora em si, aliado a interesses comerciais e estratégias de guerra, o filme tem um apelo muito forte para sustentar essa argumentação de que muitas pessoas se comportam de uma maneira muito distinta diante do sagrado e da busca pelo poder. E essas diferentes leituras e perspectivas podem refletir em determinados grupos com atitudes extremistas que podem ser condenáveis. E isso tem uma ligação muito forte com o próprio radicalismo religioso, o que é muito bem ilustrado pela própria relação do Paul com os Fremens, por exemplo. Tecnicamente, Duna Parte 2 é um filme que possui uma coesão interna que é impressionante. Gosto muito do desenho de produção das naves que misturam conceitos tecnológicos com aspectos de uma natureza mais animal. O trabalho de som é muito desconfortável e desconcertante na construção de sons diegéticos desses ambientes. A trilha sonora do Hans Zimmer é muito ousada e criativa, fugindo das melodias mais convencionais do gênero.
O complemento da fotografia e dos efeitos especiais ajudam muito a construir essa unidade estética épica que dá tanta credibilidade para esse universo, especialmente nos planos mais abertos e nas sequências mais grandiosas. E o trabalho do Villeneuve na dinâmica da narrativa soa muito orgânica, já que a escalada da complexidade da ação de mocinhos e vilões estão dialogando com o próprio processo de crescimento dos personagens e a evolução da narrativa, o que culmina em um clímax muito consistente e nada mirabolante, mas que parte de uma ação grandiosa em campo aberto para ser finalizada em um duelo particular em ambiente fechado. A adaptação proposta pelo Denis Villeneuve ao lado do roteirista John Spates funciona muito bem para criar expectativas sobre cada uma das pequenas ações que são orquestradas pelos Framings e também acerta em cheio ao postergar a apresentação do principal antagonista do Poe, pois isso ajuda a criar uma expectativa ainda maior e um maior interesse em torno desse personagem, o que acaba sendo muito bem correspondido no decorrer do filme. As minhas maiores considerações com relação ao roteiro de Duna envolvem os aspectos fantasiosos que fazem parte desse universo. Até por se tratar de uma mitologia que se sustenta por conta de uma profecia, o roteiro muitas vezes se faz da utilização de sonhos e miragens para sustentar certas ideias. Ainda bem que, felizmente, numa frequência menor do que a gente viu no primeiro filme, e talvez até com um pouco mais de propósito, mas não deixa de ser um recurso narrativo um tanto quanto preguiçoso. Em contrapartida, o roteiro encontra uma solução para justificar os diálogos da Jéssica com a bebê que está ainda no seu ventre, por conta de um ritual de feitiçaria que fez com que ela assumisse a postura de uma entidade, e o próprio processo de amadurecimento do Paul, que estava sendo apresentado de uma maneira muito sólida e consistente, precisa ilustrar através da ingestão de um líquido azul que é extraído do ventre de um dos vermes que habitam aquele universo, que servem muito mais para ilustrar esses elementos mais fantásticos que fazem parte da mitologia de Duna. Confesso que esse tom mais sóbrio de ficção científica e até as manipulações políticas mais burocráticas que existem nesse universo me ganham muito mais do que esses elementos fantasiosos e fantásticos que, no final das contas, servem apenas como meras facilitações narrativas. A qualidade do elenco reunido pelo Denis Villeneuve desde o primeiro filme é incontestável, e nesta continuação não fica muito diferente. A atuação do Timothée Chalamet se torna muito mais forte, intensa e madura. A Zendaya empresta uma dignidade e uma carga emocional à sua personagem que dispensa a necessidade de muitos diálogos. O Javier Bardem e o Josh Brolin impedem qualquer possibilidade de que seus personagens se tornem figuras estereotipadas. O Austin Butler entrega um trabalho de composição visceral, sendo um vilão frio e sanguinário, extremamente temeroso, ao passo que o Stellan Skarsgård é literalmente um poço de maldade. A Rebecca Ferguson sempre rouba a cena quando se faz presente, já que a sua personagem poderia se perder facilmente na caricatura, assim como faz a Charlotte Rampling. É uma pena que ainda não tenhamos a oportunidade de ter mais espaço de tela para a talentosa Florence Pugh, sendo que talvez o maior desperdício de talento seja da Lia Seydoux. Isso sem contar em uma outra atriz extremamente talentosa que aparece apenas por segundos na tela, talvez incluída já pensando nos próximos filmes dessa franquia. Já o Dave Bautista aproveita mais uma chance para demonstrar que tem repertório cênico, enquanto que o Christopher Walken dispensa qualquer comentário por conta da sua forte presença de cena. Eu trapaceei mesmo, precisei falar um pouco de cada um, porque não dava para deixar de comentar sobre esses nomes. Afinal, assim como o filme, trata-se de um elenco espetacular. Duna Parte 2 é um filme melhor que o primeiro, mas ainda assim é um filme que consegue fazer com que o antecessor se torne ainda melhor. Porém, por mais competente e eficiente que sejam essas produções, eu não vejo a hora do Denis Villeneuve abandonar esse universo para se dedicar a outros filmes.
É bem capaz que o Denis Villeneuve ainda se envolva em um potencial terceiro filme baseado na obra Messias de Duna, até porque esse universo e essas obras que servem de base para os filmes são obras pelos quais o diretor é apaixonado, então eu vou ser obrigado a assistir pelo menos mais uma vez, mais um filme dirigido pelo Denis Villeneuve dentro desse universo, mas vai ser um sacrifício que vale a pena, até porque ele é um diretor que é muito competente e muito capaz em tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E que me perdoem os fãs de Duna, mas para os filmes, o verdadeiro Salvador tem nome e sobrenome: Denis Villeneuve. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. Então, essas foram as minhas impressões sobre Duna Parte 2, que está disponível no serviço de streaming da Max. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.